Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias, novidades do Vascão. Pessoal, o técnico Felipe deverá dar oportunidades a jogadores aí que vem tendo pouquíssimos minutos nos últimos jogos aí, com o técnico Rafael Paiva. Alex Teixeira e Souza podem ser novidades no time do Vasco. Vamos falar também aqui da situação da busca por um novo treinador, reforços, também venda de um jogador que pertencia ao Vasco, que vai para o Boca Juniors. Você vai entender essa situação. Também vamos falar aqui de como que está o Capasso, cara. Será que ele vai ser comprado pelo Olímpia ou vai voltar para o Vasco? Tudo isso e muito mais agora para vocês, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ative aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos aqui do nosso canal. Muito obrigado e a galera tá sempre acompanhando aí. Tamo junto. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos aí logo para as notícias, né, cara? O Vasco vai enfrentar o Atlético Goianiense aí no próximo sábado, ou para quem preferir, amanhã, joga às 9h30 da noite em São Januário e a gente espera que o Vasco ganhe, vença com uma certa tranquilidade e que jogue um bom futebol para o torcedor ter esperança de que o Vasco vai sim para a Sul-Americana. Libertadores é uma situação bem mais distante, né, cara? Depende de uma série de tropeços, algo que eu acho muito improvável de acontecer. Mas a situação do Vasco principal é o Vasco voltar a jogar bola, né, cara? O Vasco não jogou bola no Campeonato Brasileiro nos últimos 4 jogos. Pelo contrário, pisou na bola, né? Foi saco de pancadas, jogou muito mal aí, principalmente o jogo contra o Corinthians, onde o Vasco foi humilhado pelo time que estava até outro dia na penúltima colocação. E agora o Vasco vai enfrentar 2 adversários que estão rebaixados para a segunda divisão e um adversário que pode entrar sem pretensão nenhuma, que é o Atlético Mineiro, caso ele seja campeão da Libertadores. E o Vasco vai ter esses 3 adversários, jogos que sejam mais fáceis para o Vasco, bem acessíveis para o Vasco, mas se o Vasco tropeçar nas suas próprias pernas, meu amigo, aí vai ficar difícil, né? Porque o Vasco vem fazendo isso dentro do Campeonato Brasileiro, não consegue sequer ganhar mais jogos em São Januário e vem jogando mal. E o Felipe Maes fará sua estreia aí como técnico do Vasco, técnico interino, vai comandar o Vasco nesses 3 últimos jogos. A gente espera que ele tenha um bom aproveitamento. A tendência é que tenhamos várias mudanças aí no time titular. As principais mudanças que temos certeza que irá acontecer é que o Vasco não vai relacionar mais jogadores que não serão aproveitados na próxima temporada. Ou seja, Galdames não tem a mínima chance de ser titular mais do time do Vasco. Rossi, Kehler, Rojas e todos esses jogadores não deverão ser relacionados para a partida de amanhã contra o Atlético Goianiense. Também devemos ter outras mudanças no time do Vasco, como por exemplo a entrada de um zagueiro da base no time titular, a entrada do Ryan no time titular e também outras mudanças aí no meio campo. Além de tudo isso aí, saíram informações, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, que o Alex Teixeira pode ganhar também mais oportunidades com o Felipe nessas 3 últimas rodadas. De acordo com as informações, o jogador deverá ser recuperado pelo técnico do Vasco e o atacante está sendo muito bem avaliado nos treinamentos e nunca esteve tão bem condicionado como agora, de acordo com as informações lá do canal Atenção Vascaínos. Outra situação seria o Souza. O Souza tem uma possibilidade para atuar na zaga. Ele vem se colocando à disposição, vem treinando nessa posição aí lá no Vasco e pode ter oportunidades como zagueiro do Vasco. Ainda não sabemos se esses 2 jogadores vão permanecer para a próxima temporada. A princípio, vão continuar por terem contratos, né? Os 2 têm contratos até o final de 2025 com o Vasco e, infelizmente, não sabemos se esses caras vão permanecer no Vasco. Na minha opinião, pelo que eles produziram, o Vasco não tem a mínima condição de bancar a permanência desses caras, né? Vem tirando aí oportunidades, até mesmo de garotos da base, tirando a oportunidade do Vasco trazer outros jogadores melhores, porque claramente tanto Souza e Alex Teixeira deram muito errado com a camisa do Vasco. Mas se aconteceu aí uma grande reviravolta, os caras jogaram que nunca jogaram desde que voltaram aí para o Vasco, pode ser que a diretoria se convença da permanência deles, né? Mas, a princípio, tem uma grande rejeição do torcedor vascaíno a permanência tanto de Souza e também Alex Teixeira. E o Souza como zagueiro, meu amigo, não sei não, hein? Bem complicado, se nem jogando na dele como volante, ele foi bem, cara. Teve aí lances bizarros, principalmente aquela expulsão infantil no jogo contra o Juventude. Isso aí marcou bastante o jogador, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessas oportunidades que o Alex Teixeira e também o Souza deverão ganhar com o Felipe Maes. Bom, pessoal, vamos dar um girão nas notícias, né? Como todo mundo já deve saber, o Vasco prepara aí a venda do Carlos Palácio para o Boca Juniors, né? O Vasco vai fazer parte da venda, né? Porque quem está vendendo é o Colo-Colo, clube atual do jogador, e ele está muito perto de acertar sua ida para o Boca Juniors.
Os argentinos deverão pagar cerca de 26 milhões de reais pelo jogador e o Vasco tem direito a 50% do valor da negociação, que é o que detém de porcentagem do jogador ainda, né? O Vasco comprou ele junto ao Internacional por 8 a 10 milhões de reais e vai receber 13 pingando na conta aí, devido à transação do jogador para o Boca, né? Desejamos sorte aí pro atleta que não fez nada com a camisa do Vasco, era um jogador que poderia ser promissor, poderia estar ajudando o Vasco, só que ele teve vários problemas pessoais, problemas aí até mesmo de cabeça, né, cara? Ele não estava feliz e satisfeito por estar atuando no Brasil e preferiu voltar para o Chile, se reencontrou lá no Colo-Colo e agora vai jogar no Boca Juniors. E além dessa situação do Palácio, o Vasco aguarda a definição do Orejano, que o Cincinnati teria dado mostras que vai comprar o jogador, só que tem até o dia 1º para exercer a compra de 3 milhões de dólares do atacante argentino. A CSA7 Partners estipula esse valor no contrato do atleta quando ele foi emprestado ao clube norte-americano e o Cincinnati deverá exercer essa compra. Só que até agora eles só informaram o Vasco, né? Nada do dinheiro pingar na conta, nada de ser pago aí a transação do jogador e esperamos que isso aconteça, né? Um valor muito abaixo do mercado, pelo que ele mostrou lá na MLS, vários outros clubes demonstraram interesse, só que a prioridade para o contrato é do Cincinnati. Até o próprio Pedrinho comentou isso em entrevista coletiva, que o contrato foi muito mal feito pela CSA7 Partners, né? Em breve devemos ter aí a confirmação ou não da venda do Orejano. Se não for exercida a compra até o dia 1º, o jogador deverá voltar ao Vasco, já que tem contrato até o final de 2025 com o nosso clube. Outra situação é do Manuel Capasso. O Olímpia, de acordo com o canal do Mário Coelho, ainda não procurou o Vasco para tratar da compra em definitivo do atleta. Ele tem contrato também com o Vasco até o final do ano que vem. Caso esses dois jogadores não sejam comprados, eles deverão voltar ao Vasco aí para pré-temporada e aguardarem proposta de outros clubes, ou se o Vasco vai reaproveitá-los no time principal e também se eles vão querer permanecer no Vasco, que tem muito disso, né? Às vezes o cara não quer ficar no Vasco, vai fazer ali um grande alvoroço para tentar a sua saída. O Orejano já fez isso no início desse ano, né? Quando foi lá emprestado para o Cincinnati. Deixe aí nos comentários o que você acha do Manuel Capasso e do Orejano, se você acha que seria interessante eles voltarem ao Vasco. Bom, pessoal, e seguindo aqui com o nosso girão de notícias, o Santos teria feito já a proposta oficial para contratar aí o técnico Luiz Castro, grande alvo do Vasco aí para comandar a nossa equipe na próxima temporada, e o Santos teria oferecido cerca de 2 milhões de reais mensalmente para o Luiz Castro e a sua comissão técnica. O treinador, por sua vez, de acordo com o UOL.com, ainda não respondeu à proposta do Santos. Vale ressaltar que ele também é alvo do Vasco e, logicamente, o Vasco não tem 2 milhões de reais para pagar mensalmente para o Luiz Castro. A menos, como eu falei aqui no canal, o Pedrinho arrume um investidor aí para bancar aí os salários dele, né? Nem estou falando de investidor para SAF, estou falando de investidor, um investidor qualquer, um patrocinador aí para ajudar o Vasco a pagar os salários do Luiz Castro, algo que eu acho difícil de acontecer. Mas, caso o Vasco tenha condições de bancar ou até mesmo de superar essa proposta do Luiz Castro, ficarei muito surpreso. O Santos aí está na frente nas negociações e ele também ficou de dar a resposta ao Vasco. O Vasco já entrou em contato com o próprio treinador. De acordo com o Lucas Pedrosa, ele só vai decidir a sua vida nesse mês agora que vem, de dezembro, né? Para quem não sabe, é daqui 3, 4 dias. Claramente o torcedor segue confiante que o Luiz Castro pode ser uma grande oportunidade para o Vasco. Sim, é uma situação muito distante mesmo, na minha opinião. Por mais que ele já tenha trabalhado no Rio de Janeiro, deve gostar da cidade, mas o fator financeiro pode falar mais alto e isso pode ser determinante na decisão dele, né? Até porque o Vasco terá que pagar todo o salário do treinador e da sua comissão técnica. Não sabemos também se ele vai querer trabalhar com os profissionais que estão lá no Vasco. Com certeza vai trazer o seu preparador físico, vai trazer aí a sua comissão técnica que sempre está trabalhando com ele por onde ele vai, tanto aqui no Brasil, lá no Botafogo, na Arábia Saudita. Com certeza é um treinador muito caro. Mas o Vasco, claro, está trabalhando com outras situações, segue analisando o mercado. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, essas são outras informações. A chegada do treinador e de reforço dependem de como o Vasco vai terminar no Campeonato Brasileiro. Ou seja, muito possivelmente o Vasco só vai tratar dessa situação a partir do dia 8 de dezembro, que é quando encerra o Brasileirão. O Vasco terá o seu último jogo aí pela frente, que será o Cuiabá fora de casa. A gente esperava que até lá, daqui uma semana, o Vasco já estivesse aí pelo menos encaminhando, já fechando já a contratação do técnico para não perder tempo, porque o Vasco gosta de perder muito tempo, tanto para trazer treinadores e também principalmente reforços. A gente não está vendo nenhum nome encaminhado de reforço para o Vasco e esse elenco precisa ser muito reforçado. Eu sei que o Vasco não tem dinheiro, mas tem que ser criativo. Essa é a hora do Pedrinho trabalhar muito para ser criativo no mercado, juntamente com o Marcelo Santana, para achar nomes interessantes e baratos para o Vasco. E claro, com uma certa rapidez. Claro, a gente sabe que a janela deve ficar aberta até março ali, né, cara? Vai ter um tempinho para o Vasco buscar reforço,
Mas o quanto antes trazer esses reforços para fazerem a pré-temporada é melhor ainda, né? Porque a gente tem muitos jogadores no nosso elenco que não fizeram pré-temporadas e o Vasco pagou caro por isso, né? Como o caso Coutinho, o próprio Alex Teixeira, Souza, jogadores aí que estão muito abaixo fisicamente em comparação a outros jogadores, né? Deixa aí nos comentários o que você acha da demora do Vasco aí para fechar com o treinador, que se você acha que o Luiz Castro vai ser o nome aí possível para o Vasco, quem você quer que seja o nosso técnico. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.